Paz, Senhor, igreja. Amém. Glória a Deus. Mais um culto, mais uma noite que o Senhor se faz presente. Graças a Deus. Obrigado mesmo, meu Deus. Graças a Deus por mais uma oportunidade, mais um dia que Deus nos deu. Desde pela manhã até agora, né? O Senhor vai conduzir esse culto. Obrigado por conduzir de volta para as nossas casas. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu salvo os irmãos com a paz do Senhor e eu peço que para aqueles que têm a Bíblia possam abrir em Isaías capítulo 8, a partir do verso 11, em nome de Jesus. Vamos fazer uma leitura breve da Bíblia, da palavra do Senhor, da revelação dele para nós essa noite. Isaías capítulo 8, versículo 11. Amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Misericórdia. Amém. Amém. Isaías 8, verso 11 diz assim: Porque o Senhor falou dessa forma a mim com uma forte mão, instruiu-me que eu não devo andar no caminho deste povo, dizendo: Não digai vós uma conspiração a todos aqueles para quem este povo dirá uma conspiração. Nem temais vós o que eles temem, nem tenhais medo. Santificai ao Senhor dos Exércitos, a Ele mesmo, e permiti que Ele seja o vosso temor, e permiti que Ele seja a vossa reverência. E Ele vos será por santuário, porém será por uma pedra de tropeço e por uma rocha de ofensa para ambas as casas de Israel, por um laço e por uma armadilha para os habitantes de Jerusalém. E muitos dentre eles irão tropeçar e cair, e serão quebrados, e serão capturados, e serão tomados. Atai o testemunho, selai a lei entre meus discípulos, e eu esperarei no Senhor, que me esconde a sua face da casa de Jacó, e eu o buscarei. Eis que eu e os filhos que o Senhor tem me dado somos para sinais e maravilhas em Israel, provenientes do Senhor dos Exércitos, que habita no monte de Sião. Amém. Amém. Glória a Deus. O Senhor ele tem ministrado muito no meu coração, né, sobre Eclesiastes 3, quando a gente lê que há tempo para todas as coisas, né, a gente sabe que há tempo para todas as coisas embaixo, né, do sol aqui nessa terra, e assim como o Senhor vem falando aqui em Isaías 8, né, estava falando naquela época para o povo de Israel, mas serve para nós, a igreja do Senhor hoje. Nós poderemos ficar tranquilos, calmos, debaixo da mão do Senhor. Amém. Nós podemos repousar debaixo de suas asas. Amém. Mas a gente tem que ficar atento, porque se a gente se misturar com o povo desse mundo, como a gente vê acontecendo hoje, gente, nada mudou. Só ficou um pouquinho diferente. Né? A gente vê outros sócios aí, a gente usa uma roupinha um pouco diferente, antes eles usavam túnica, hoje a gente usa camiseta, né? Mas é a mesma coisa. O povo lá ele estava em apostasia e hoje em dia o povo também está em apostasia. Então o Senhor ele vem nos avisando nessa noite: não se misture, não se misture com esse mundo. A mim e somente a mim. Quem pode trazer salvação se não for nosso Senhor, se não for nosso Deus, se não for Jesus Cristo? Somente Ele, Senhor, e somente através dele nós podemos alcançar a salvação. Nós precisamos orar nessa noite. Amém. Senhor Jesus, meu Deus e Pai, nosso Deus celestial, Deus, agradecemos a Ti, por trazer essa coleção
mundo acha que durante a caminhada, a gente vai ter essa calmaria, mas a calmaria, ela é o ponto de chegada, ela é o final. Essa é a calmaria de verdade. Eu não vou pregar aqui em cima do altar que a gente nunca vai viver uma vida calma, que a gente vai sempre viver em sofrimento. Não, é impossível. Sofrimento ele é episódio, não é temporada. Não é filme, a gente não vai viver a vida inteira. Mas só que a gente tem que ter a consciência de que a nossa calmaria de verdade, ela vai ser no final. A gente aproveita a jornada de voltar no Senhor Jesus Cristo para no final a gente aproveitar essa calmaria. Glória a Deus. Aleluia. Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Nunca vi um justo ser
Independente do momento, é glórias a Deus. Dê louvores a Deus. Você está chorando, você está triste, está doendo, está machucado. Ah, você está feliz? Dê glória a Deus. Você está triste? Dê glória a Deus. Qualquer momento, em qualquer momento. Vê aquele cliente chato lá na loja, Peter. Aquele cliente lá. 5 minutos para fechar a loja, ele vem lá e fala assim: não, deixa eu escolher aqui um presente. Aí fica meia hora escolhendo. Você fala assim: glória a Deus. Deus abençoe esse irmão. A gente passa por situações e, independente da situação do momento, que a gente possa dar glória a Deus, independente da situação. Isso aprendi com o Senhor, independente que a gente possa se entregar a Deus. E os irmãos, que se tiver no coração, estão na liberdade de devolver esses dízimos suas ofertas diante do altar do Senhor. Aleluia. Pra te adorar. Te dar o meu louvor, e quero me prostrar, vou me derramar aos teus pés, Senhor.
nosso melhor, nossa melhor adoração, nosso melhor louvor a Deus. Que a gente possa lembrar que o nosso nariz ele quer empinar sempre que possível. Que a gente possa se prostrar e falar assim: Senhor, possa receba meu louvor, minha adoração, pela tua misericórdia, a tua graça. Porque não é, ai, mas eu estou passando por um momento difícil, então eu vou na casa de Deus. Não, irmão. É claro, vai ter os momentos difíceis, mas que não seja por isso. Não seja só por isso. Que a gente possa reconhecer todos os dias que a gente é necessitado da graça de Deus. Glória a Deus. Com isso, que nós possamos, né, lembrar dessa palavra, lembrar que tem tempo para todas as coisas. A gente vai passar por alguns momentos difíceis, mas o momento da calmaria ela vem. E que em todo momento a gente possa estar adorando o nome do Senhor. Aleluia. Nós possamos orar para o pregador essa noite, pelas ofertas do nome de Jesus. Senhor, meu Deus, Pai amado e celestial, nós agradecemos a Ti pela vida de cada um dos irmãos, Pai, que diante de nós, Pai, Deus, que o Senhor possa multiplicar as bênçãos, Presbítero Arnaldo. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Graças te damos, Senhor. Glória a Deus. Glórias, Cumprimentos, irmãos, pela paz do Senhor. Amém. Motivo de grande alegria, né, irmão? Mais uma noite que o Senhor nos concede estar na tua casa para aprender da tua palavra. Graças a Né? Deus. O Senhor, Ele nos ensina a cada dia. Verdade, Né? Senhor. Então é motivo que nós estamos alegres. Né? Por quê? Porque o Senhor até aqui Ele nos conduziu. Né? Graças a Tem nos Deus. conduzido. Você Né? merece, Senhor. Às vezes nós nem percebemos, mas o Senhor nos dá livramento que às vezes nós nem vemos, não percebemos. Né? Mas por quê? Pela misericórdia dele, Graças a Deus. pelo amor que Ele tem por você e por mim. Amém, Glória a Deus. Jesus. Glória Aleluia. a Deus. Graças damos. Convido os irmãos a ler a Bíblia, irmãos. Glória a Deus. Abra sua Bíblia no livro de Romanos. Aleluia. Glória a Louvado seja o Deus. nome do Senhor. Para sempre seja louvado nosso Deus. No livro de Romanos, no capítulo 14. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Uma palavra muito maravilhosa, irmãos, né? Que nos ensina nós a cada dia sermos melhores, né? Se nós somos melhor ontem, hoje nós temos que ser mais melhor ainda, e amanhã muito mais ainda, né? Amém, irmãos? Romanos 14, a palavra do Senhor diz assim: aceitem o que é fraco na fé, sem discutir assuntos controvertidos. Um crê que pode comer de tudo, já o outro, cuja fé é fraca, come apenas alimentos vegetais. Aquele que come de tudo não deve desprezar o que não come, e aquele que não come de tudo não deve condenar aquele que come, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar? O servo da lei? É para o seu Senhor que ele está em pé ou cai. Ele ficará em pé, pois o Senhor é capaz de o sustentar. Há quem considere um dia mais sagrado que o outro, há quem considere iguais todos os dias. Cada um deve estar plenamente convicto em sua própria mente. Aquele que considera um dia especial para o Senhor, assim o faz. Aquele que come carne para o Senhor, come, pois dá graças a Deus.
E aquele que se abstém para o Senhor se abstém e dá graças a Deus. Pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre para si. Se vivamos para o Senhor, e se morremos para o Senhor. Assim que vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Por esta razão, Cristo morreu e voltou a viver para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Amém, irmãos? Até aqui. Amém. Glória a Deus. Podem sentar em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Receba, Senhor. Aleluia. Uma palavra, irmãos, para a igreja e para nós, né? Por quê? Porque somos servos do Senhor. Amém, Jesus. Essa palavra, irmãos, ela vem de encontro comigo Graças hoje. a Deus. Exatamente hoje. Eu estava em casa e estava conversando com minha esposa. E aí, irmãos, eu disse algo para ela e ao mesmo tempo o Espírito Santo me cobrou, né? E aí eu disse assim: acabei de ler a palavra agora. Olha que a palavra do Senhor está falando para mim. Deus. Irmãos, quando a palavra vem e você sente que é com você, Amém, Jesus. as lágrimas chegam. Verdade, Senhor. Né? As lágrimas chegam. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus está te alertando, ele está me alertando, né, irmãos? Às vezes, irmãos, a gente fala as coisas, né? É por isso que a palavra do Senhor diz que é melhor ouvir do que falar. Verdade, Senhor. Eu recebo. Então, sejamos, né, sábio em ouvir e tardio para falar. Amém. Porque às vezes, irmão, quando a gente abre a boca, a gente pode machucar o irmão, ou pode machucar a pessoa que está do nosso lado, que às vezes não conhece a palavra de Deus. E aí, irmãos, fica até mais difícil, porque aí como é que você vai, né, falar de Deus para aquela pessoa? Então, irmãos, essa palavra, né, eu estava lendo hoje, e assim, eu estava em casa e eu disse assim, até ontem ainda pensei assim comigo, falei: pastor Laércio vai dar oportunidade para mim falar a palavra do Senhor amanhã. Eu falo, mas não é eu que falo, é o Espírito Santo de Deus coloca a palavra na nossa boca para falar para a igreja. Glória a Deus. Glória a Deus. Por quê, irmãos? Porque se eu for falar de mim, eu não vou conseguir falar, irmão. Eu não consigo. E quando a gente sobe nesse santo lugar aqui, irmãos, a perna treme, a mão soa. Por quê? Porque é responsabilidade. Nós temos que ter responsabilidade da gente fala. Por quê, irmãos? Porque eu estou sozinho aqui. Eu estou sozinho aqui, né? Juntamente com o Espírito Santo. Mas olha, irmão, a nave da igreja, quantas pessoas tem, quantos irmãos tem? E às vezes, irmãos, é como o irmão Davi acabou de dizer aqui: queremos empinar o nariz. E a palavra do Senhor diz que não é assim, irmão. Nós temos que suportar os fracos. Amém, Jesus. Os fracos na fé, irmão. A palavra do Senhor está dizendo que é fraco na fé. Quando se diz fraco na fé, irmão, o apóstolo Paulo diz aqui, né, irmão, é que é uma pessoa que às vezes ela não está preparada para encarar a situação aí fora. Às vezes é um novo convertido e ele vem, aceita Cristo, está vindo na igreja, mas às vezes lá fora, irmão, ele ouve palavra ou ele ouve conselho e a fé dele não é tão forte, irmão, para suportar aquilo que aquela pessoa está passando para ele, né? Nós, irmãos, que estamos há mais tempo, graças a Deus, na presença do Senhor, Graças a Deus. nós temos, irmãos, o conhecimento, o discernimento daquilo que é certo e que é errado. A pessoa tem, ele tem, sabe que não pode roubar, sabe que não pode matar, mas às vezes, irmão, a palavra que a pessoa aplica para ele é uma palavra que às vezes ele fica em dúvida, e às vezes a fé dele não é tão forte.
Aí se ele procura um irmão, um pastor, enfim, um irmão da igreja, uma irmã da igreja, e a pessoa tem o Espírito Santo de Deus, ela vai dar um conselho, ela vai aconselhar essa pessoa, ela vai, né, falar para ela o que é o certo e o que é errado. Amém, Jesus. Os irmãos têm uma ideia, irmãos? Eu trabalhava numa empresa, trabalhei 18 a 19 anos lá. E um determinado tempo, o pessoal falou assim: guarda, vamos jogar uma bola com nós, vamos brincar de bola com nós. Eu falei: eu vou. Saí do serviço, pastor, sexta-feira à noite, a gente parava lá no Citalec para brincar de bola. E, irmãos, terminava ali, eu saía dali e vim embora da minha casa. Eu vim embora da minha casa, pagava lá e vim embora. Como eu faço com os irmãos, quando a gente está junto, se os irmãos não perceberam, pode perceber. Eu não fico, não é que porque eu sou mais que os outros irmãos, é que eu tenho isso comigo. Eu estou ali para me divertir. Cadê o divertimento? Eu vou embora da minha casa. E o pessoal chegava no sábado, eles cobravam de mim: mas você não fica com nós lá e tal? E que hora você saiu de lá? Eu saí de lá às 2h30 da manhã, no sábado tinha que trabalhar. Irmãos, nós como servos do Senhor, vai acompanhar esse tipo de pessoa? Não pode, irmão, não pode. Tem que ter entendimento, tem que ter discernimento dessas coisas. E toda vez isso. Aí um certo dia ele falou para mim assim: rapaz, eu percebo que você não fica com nós, mas nós vamos fazer um churrasco lá, você não vai ficar com nós lá. E eu falei: não disse nem que não, irmão. E acabou a brincadeira lá na outra semana. E eu paguei lá, irmãos, e saí e vim embora, que eles nem me viram, eu vim embora. Por quê, irmãos? Porque não convém a gente conviver com esse tipo de pessoa, irmãos. São pessoas boas, mas o convívio dele do dia a dia, o palavreado dele, não pode entrar na minha vida, não pode entrar na sua vida. Nós somos servos de Deus. Nós somos servos de Deus. Se nós estamos na igreja aprendendo que este é o caminho, não há outro caminho, por que é que eu vou ficar lá junto com eles? A gente, irmãos, os irmãos que trabalham, os irmãos trabalham com todo tipo de pessoa. Trabalham com pessoas evangélicas, pessoas que são servos de Deus, e trabalham com pessoas que não são. Os irmãos sabem muito bem disso. A pessoa fala besteira perto dos irmãos, fala aquilo que não deve, mas os irmãos, eles sabem que aquilo ali não é certo. E ele faz, ele se afasta. A palavra do Senhor diz que nós não devemos sentar na roda dos escarnecedores. Amém, Jesus. Não é eu que falo, é a palavra do Senhor. Então, irmãos, nós temos que ter esse discernimento. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz aqui que nós temos que suportar, ajudar aqueles que estão fracos na fé. E muitas das vezes a gente quer apontar. Aquele irmão ali não sabe falar, aquele irmão ali não sabe pregar. Irmãos, eu estou falando isso porque isso existe dentro da igreja. Eu estou falando que eu conheço, eu já participei, irmãos, de reunião de pastores quase que saíam aos tapas. Aos tapas. Então, irmãos, a gente tem conhecimento. Eu fico assim admirado, irmãos. Sei, né? A gente conhece o pastor Laércio, a gente brinca com ele. Vai brincar com certos pastores que tem por aí. A gente brinca, às vezes a gente brinca. Esse dia eu cheguei aqui e falei: nossa, o pretinho hoje está alinhado, está brilhoso. Mas, irmãos, é o amor que a gente tem um no outro. Não falta de respeito. Se eu chegar aí e falar para o irmão, o pastor Laércio, o pastor Luiz: Pai do Senhor, meu irmão, Pai do Senhor, minha irmã, amém. Amém. Mas se você chegar em determinado pastor e falar: Pai do Senhor, irmão, ele te cobra você na hora, irmão. Eu já vi isso, irmão. Eu já vi isso. E a palavra do Senhor diz que nós temos que suportar. Não é porque você ou eu sou pastor, ou você é pastora, que você pode não chegar na pessoa e pisar nela, não. A palavra do Senhor nos ensina assim. Graças a Deus. Como é que nós vamos chegar na presença de Deus lá? Eu disse aqui outro dia, vou dar um exemplo aqui. É um exemplo. Irmão Vitor, eu não gosto de você, meu irmão. Eu não gosto de você. Como é que eu vou chegar na presença de Deus se a palavra do Senhor diz que eu tenho que amar Ele? Como é que eu vou chegar lá, irmão? Sem amor. Nós estamos aqui, como o irmão Davi disse aqui, né? O nosso descanso é lá na frente. Agora hoje nós estamos levando tudo na ponta do pé, tudo na ponta da botina. Como é que nós vamos chegar lá? Chegou lá, o irmão Vitor está aí, o que o irmão Vitor está fazendo aí? Vou cobrar o que, irmão de Deus? Eu tenho que cobrar de mim, de ser melhor. Eu falei, nós vamos ser melhor cada dia. Aleluia. Aleluia.
podemos ser arrogantes. Nós não podemos ser arrogantes. Glória a Deus. Se eu faço diferença dos irmãos aqui, né, irmãos? É lógico que eu sempre disse que a gente tem mais, né, conhecimento, conversa. O pastor da Erska, eu já não tenho tanto com o irmão Pedro, né? Então eu brinco com o pastor, mas com o irmão Pedro a gente não vai brincar. Não é assim que eu estou dando exemplos, irmãos. Mas, irmãos, como é que nós vamos chegar diante de Deus? Como é que nós vamos se apresentar diante de Deus? Né? E quando nós lemos a palavra do Senhor, o apóstolo Paulo, irmãos, ele diz, veja bem o que ele diz: quando ele se achava forte, ele estava fraco. Quando ele achava que estava fraco, ele estava forte. Então, irmão, ele nos ensina, irmãos, que na igreja vai ter os fortes na fé e os fracos na fé. Aqueles que são fortes, mais experientes, né, que ajudem os mais novos, os mais fracos na fé. E assim, irmão, se nós somos um corpo, irmão, nós somos um corpo, qual é o melhor membro do seu corpo? São todos, irmãos. É todos. Por quê? Porque se o pé não for importante, como é que você vai caminhar? Deus. Né? Se o ouvido, o olho só serve para olhar, eu queria ser a orelha, eu quero ser o olho, como é que você vai ouvir? Então, irmãos, o corpo ele é importante. E para ser um corpo, irmãos, como diz a palavra do Senhor, nós somos, e Cristo é a cabeça. Então, irmãos, eu tenho que ajudar meu irmão, o irmão tem que me ajudar, a irmã tem que ajudar a irmã, a outra irmã tem que ajudar a outra irmã. Se o vizinho precisar, irmãos, temos que estar à disposição. Por quê? Porque nós não estamos fazendo nada além daquilo que o Senhor nos ensinou. Nós estamos fazendo aquilo que Deus nos ensinou. E o apóstolo Paulo ensinou aqui, irmãos. Nós não devemos, irmãos, cobrar do irmão Vitor, porque o irmão Vitor gosta de comer a carne e eu não, como só vegetal. Ou ao contrário, não, eu sou mais importante porque ele come carne e eu não, como só vegetal. Não é assim, irmãos, não é assim. Porque se nós ficarmos, irmãos, nessa desigualdade, irmãos, nós estamos esquecendo do Evangelho, nós estamos esquecendo do que Cristo falou para nós: levar a palavra do Senhor a toda criatura, pregar, ensinar, né? Trazer para a maravilhosa luz do Senhor. Então, irmãos, nós não temos que ficar nessa diferença o que aquele come e o que esse come, né? O apóstolo diz também que tem pessoas que a quarta-feira é o melhor dia da semana. Então, o Senhor é só da quarta-feira? Aleluia. O Senhor não é. O Senhor é sábado, domingo, dia 2, dia 13. Glória a Deus. Ele é Senhor. Em todos os dias, né? Em todos os dias nós devemos dar graça. Bom, Davi disse aqui: dificuldade tem, vai existir, né? Existe, vai existir. Não é só agora, né? Sempre houve, mas o Senhor também ele nos conforta o coração. Então, irmãos, nós não podemos ficar nessa desigualdade, porque o irmão pode, o irmão deixou de comer. Irmão, se o irmão tem dificuldade em alguma coisa, se tratando da palavra de Deus, o que nós temos que fazer? Ouvir e, irmãos, aplicar a palavra do Senhor. Por que, irmãos? Porque hoje a palavra do Senhor diz que nos finais do tempo, né, apareceriam muitos em nome de Cristo, e já têm aparecido. Então, irmãos, nós que temos ouvido a palavra do Senhor, nós que temos aprendido a palavra do Senhor, palavra genuína, né? Então, irmãos, quando uma pessoa se sentir fraca, procurar um irmão, procurar uma irmã, enfim, e temos nós palavra de Deus no nosso coração para transmitir para essa pessoa, para ensinar para ela, irmãos. Amém, Jesus. Porque, irmãos, cobrar dos outros é muito fácil, né? A gente apontar com o dedo é muito fácil, né? Às vezes a gente fala, aquele irmão, meu Deus, só Jesus na causa. Mas, irmãos, nós devemos orar por ele. Graças né? a Deus. Eu disse isso, irmãos, que eu já vi muita desentendimento da igreja, irmãos, porque a gente vem numa
caminhada, não é de hoje, irmãos, né? E, enfim, isso vai existir, sempre existiu, vai existir, né? Quando o povo estava lá caminhando no deserto, não levantava lá contra Moisés lá, então irmãos, hoje é a mesma coisa, né? Mudou o povo, mas a consequência é a mesma. O povo quer cobrar, e muitas das vezes, irmãos, a gente sabe, né? A gente conhece pessoas que passaram por nós, enfim, que foi, né, auxiliado, foi dado conselho, foi falado, foi explicado, né? Mas a pessoa preferiu ouvir outras palavras. Nós não podemos fazer nada, irmãos. Nós não podemos fazer nada. A gente não vai pegar uma pessoa de 30, 40 anos, pegar lá o pescoço e falar, não, vou ler ele e trazer, senta aí, você tem que ouvir a palavra de Deus. Não é assim. A palavra do Senhor nos ensina que não é por força nem violência, né? Quando a pessoa se sente fraca e chega a Deus, se chega na vida de um servo de Deus para pedir explicação, pedir uma orientação, irmãos, o Senhor, Ele vai usar a sua vida, Ele vai usar a minha vida, e nós vamos conversar com a pessoa, nós vamos passar Amém, a palavra Jesus. para a Graças pessoa. a Deus. Por quê, irmãos? Porque nós temos aprendido. Amém, Jesus. Nós estamos na casa do Pai, aprendendo, temos ouvido a palavra aqui, Amém, irmãos. glória a Deus. Só não aprende quem não quer, né? Mas nós estamos aprendiendo, então nós temos, irmão, condições de passar essa palavra para as pessoas que estão fracas na fé, né? Por quê, irmãos? Porque se nós, irmãos, ver a pessoa que está, né, se distanciando dos caminhos do Senhor, tem pedido ajuda, e nós não dermos, o que nós estamos fazendo aqui? Para que estamos aqui? Né? Nós estamos aqui, irmãos, perdendo nosso tempo, Verdade. né? Então, irmãos, nós temos que estar firmes nos caminhos do Amém, Senhor. Jesus. Glória a Firme Deus. no caminho do Senhor. Graças É a a palavra do Senhor Deus. diz, irmãos. Oh, glória a Deus. Aleluia. Bom, a palavra do Senhor diz: pois de nós vive apenas para, pois nenhum de nós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivamos para o Senhor. Olha, irmãos, temos que viver. Se nós estamos vivendo para o Senhor, se nós morremos hoje, irmãos, morremos para o Senhor. E se nós continuarmos vivos, que vivamos para o Senhor, fazendo a sua vontade, pregando a tua palavra, ensinando, né, irmão? Fazendo o que nós temos que fazer. Porque não adianta, irmãos, a gente vir na igreja, eu aqui ficar falando, e, irmãos, quando chega uma pessoa precisando de alguma coisa, eu pego e viro as costas, irmãos. Por isso que eu disse, irmão, no começo, essa palavra veio comigo, irmãos. Eu disse para minha esposa assim: fulano de tal, assim, ela falou assim, eu já tinha ouvido a palavra e tinha comentado com ela. Ela falou assim: eu disse, nós temos que amar o nosso próximo. A palavra do Senhor diz, irmãos, que nós temos que orar para o nosso inimigo. Quando fala, irmãos, que nós devemos orar para o nosso inimigo, nós devemos orar para a pessoa que se diz que não gosta de você, que não gosta de mim, que não quer, muitas das vezes, ver nós bem. Mas nós temos que orar por ela. Irmãos, nós temos que orar por ela. Irmãos, eu conheci um rapaz que trabalhava comigo. Os irmãos têm ideia, irmãos, ele trabalhava comigo, ele no serviço, irmão, ele usava a roupa no avesso. Esses irmãos vão até rir depois. Mas, irmão, ele usava a roupa no serviço porque a gente trabalhava à noite e tinha um determinado de sexta-feira a gente saía mais cedo do serviço. 2 horas da manhã a gente saía, e se quisesse ficar até às 6 era hora extra. O que ele fazia? Ele ia no banheiro na sexta-feira, virava a camisa do lado certo, tirava a aliança do bolso, do dedo, colocava no bolso e saía, irmão. Você vai acompanhar uma pessoa dessa? De jeito nenhum, irmão. Não adianta, irmãos. Se você for atrás disso aí, irmãos, é tropeço, é caída. Vamos. Ninguém está vendo. Mas, irmãos, e a consciência?
se eu e você, nós temos consciência, irmão, essas palavras não entram no nosso coração. Elas não entram no nosso coração. É como eu disse para os irmãos: vamos ficar no churrasco? Não, vou embora, preciso ir embora. Não, fica com nós. No dia anterior, no outro dia, irmãos, eles nem viam sair, nem via eu sair embora. Por quê? Porque, irmãos, na minha casa estavam meus filhos, estava minha esposa, que muitas e muitas vezes estava orando por mim. E agora eu vou pegar e vou sair para outro lugar, irmãos? Não, de jeito nenhum. Eu tenho conhecimento da palavra de Deus. Eu tenho conhecimento que Cristo morreu por mim, irmãos. Agora vou eu, irmão, deixar a pessoa em casa e sair, enfim, e de repente acontece alguma coisa lá, e aí? Então, irmãos, nós temos que estar cientes daquilo que nós temos aprendido de Deus. E aqui o apóstolo Paulo, ele ensina, irmão, nós suportar os fracos, ajudar, e não ficar, irmãos, discutindo o que o come, o que veste, o que, né? Por quê? Porque se nós for focar nisso, irmãos, nós perdemos o foco em Cristo. Nós vamos perder, irmãos, a nossa caminhada. A gente acaba vendo, irmãos, pessoas que pararam, deixaram o caminho de Deus, deixaram a casa de Deus. Estou falando isso para os irmãos, a maioria dos irmãos que sabem muito bem disso. Por quê? Porque fica observando coisas, né, irmão, que não é para observar. Tem que observar o que é a palavra de Deus. O que é que Deus está falando? O que é que Deus está ensinando? Se eu for ver, irmão, a vida do irmão, o irmão for ver a minha vida, irmãos, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos chegar. Por quê, irmãos? Porque todo lugar tem seus defeitos, né? Ou pessoas com defeito, mas Cristo não tem defeito. Aleluia! Ele é imaculado. Filho de Deus, descer da sua glória, se despedir dela, para vir a este mundo pecaminoso, irmãos, para nos dar esse momento único, esse momento maravilhoso de estar na casa do Senhor, para fazer a tua vontade, irmãos, para estar agradecendo, louvando o nome dele que é merecedor. É muito grandioso para nós, irmãos. Isso aqui, irmãos, é muito, muito precioso para nós. Tem que ser precioso cada dia. Glória a Deus. E mais adiante a palavra do Senhor diz assim, ó. E ele diz assim, ó: por esta razão Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Glória, irmãos. Então, irmãos, se nós temos um Deus que Ele é Senhor dos vivos e dos mortos, por que, né, irmãos, né, ficar olhando a fraqueza dos nossos irmãos? Ou a minha fraqueza, irmãos, olhar, porque eu sou fraco, irmãos, né? Nós somos fracos. Porque, irmãos, ficar olhando, observando, não, nós temos, irmãos, que estar ciente de que Deus tem uma palavra no seu coração para transmitir para quem quiser. Aleluia! E aí, mas aqui no final ele diz assim: portanto, você, por que julga seu irmão? Olha, irmãos, a palavra de Deus que está dizendo. O apóstolo Paulo, através do Espírito Santo de Deus, ensinando. Por que nós devemos julgar os nossos irmãos? E às vezes nós julgamos, né, irmão? Eu julgo. Não adianta eu falar que não, né, irmãos? Por quê? Porque somos pecadores, somos falhos. E às vezes a gente quer entrar como juiz. E nós não somos. O juiz só existe um, né? Nosso Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E muitas das vezes eu quero ver o erro do irmão. Às vezes o irmão fala uma palavra errada ali, irmãos. Por que o irmão está falando uma palavra errada? Né? Muitas das vezes eu pegar e orar para que Deus abençoe mais a vida dele. Não, o irmão falou tal coisa lá. O irmão está fazendo assim, o irmão está fazendo assado. Mas e eu? Estou fazendo tudo certinho? Então, irmãos, a palavra do Senhor é bem clara. Por que nós vamos julgar nossos irmãos? Glória a Deus. Então, irmãos, nós devemos ajudar. Porque se nós não estiver ajudando, nós estamos atrapalhando. E atrapalhar não é de Deus. Glória a Deus.
Aí a palavra do Senhor diz mais assim: e por que despreza seu irmão? Despreza, irmão, é uma coisa terrível. É uma coisa terrível. Isso mata, irmão. Isso mata uma alma. A gente, para a gente fazer isso acontecer, é rápido. É fração de segundo, irmãos. Irmãos, num momento desse, como a palavra do Senhor diz, num momento desse, irmão, de eu desprezar o irmão Ivan, enfim, qualquer dos irmãos, dando exemplo que o irmão Ivan, né? O irmão Vitor, enfim, qualquer um dos irmãos, eu desprezar, irmãos, a palavra do Senhor diz que ele vem no abrir e fechar de olho. Conta aí, quanto tempo você abre e fecha o olho? Despreza o irmão Vitor, irmão, trombeta toca. E aí, aonde que eu vou estar? Aonde que você vai estar? Irmãos, eu sei, irmãos, é difícil, né? A gente convive com pessoas que muitas das vezes, irmãos, a gente sabe, os irmãos sabem a vontade de pegar, espremer limão, né, pastor? Mas, irmãos, é uma vida. Jesus Cristo morreu por ele também. Eu comentei com o pastor lá, que tive na casa dele ali, a situação do passo, irmão. Às vezes dá vontade de você pegar e, sabe, se desse passando um moedor de carne, passava. Mas, irmãos, nós temos que suportar. Nós temos que suportar. Cristo suportou a cruz por mim e por você. Foi o povo que ele suportou. E nós? Né? E nós? Então, é difícil, irmãos. Mas nós temos que suportar. É difícil, mas não é impossível. Por quê? Porque nós temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida. Se não for o Espírito Santo de Deus, você não consegue. Eu não consigo. Né? Por quê, irmãos? Porque é complicado, irmãos. É complicado. Às vezes a pessoa fala, está lá na igreja, está no ar-condicionado, está lá, prega, fala. Mas, irmãos, do dia a dia, é só os irmãos que sabem. Eu estou falando, mas eu sei que os irmãos também têm aí a sua luta diária. Glória a Deus. E assim, depois aqui está escrito assim: porque está escrito, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará e toda língua confessará que sou Deus. Glória a Deus. Ó, irmão, Aleluia. Aleluia. nós fazendo a nossa parte, né, de levarmos, suportarmos, ajudarmos nossos irmãos, né, irmãos, nós estamos fazendo o que o Senhor pede. Graças a Deus. Ainda é pouco. É verdade. Por quê? Porque Ele é juiz. A hora que chegar lá, Ele vai decidir. Ele vai decidir. E nós vamos ter surpresa, irmãos. Nós vamos ter surpresa. Né? De chegarmos lá e acharmos que fulano ia estar e não vai dar. Né? E aqueles que nós achávamos que ia estar lá, que não está, vai estar lá, irmãos. Mas é eu que decido? Não, quem decide é Ele. Ele morreu por amor. Então, irmãos, aquele que a gente acha que não vai estar lá, pode estar lá. Aquele que acha que vai estar lá, às vezes não vai estar. E aí, irmãos, Ele é Senhor, Ele é juiz. Aleluia. Ele vai decidir se deve ir ou não deve ir. Às vezes a pessoa, a gente fala, mas fulano ficou a vida inteira aí. Na última hora, no último suspiro dele, ele aceitou Cristo. Isso aí é entre ele e Deus. Não devemos julgar isso. Amém, Jesus. Não devemos nem passar pela nossa cabeça. Mas por que eu estou aí? Às vezes a pessoa está a vida inteira dentro da igreja, mas fulano morreu nessa situação, o outro lá morreu e aceitou Jesus, está com Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus, porque o Senhor veio, irmãos, para salvar todos. Se fosse assim, irmãos, o ladrão na cruz, ele salvava os dois. Mas aquele que quis salvação, aquele que quis estar com ele, ele falou, hoje mesmo, é hoje, não é amanhã, depois, hoje você vai estar comigo. Glória a Deus. Aleluia. Nós possamos aprender a suportar nossos irmãos. Quando falo irmãos, não é só daqui da igreja, irmãos. Não é só daqui, não. Aquele que está lá fora também é nosso irmão. Verdade. Irmãos?
Aquele que está lá fora, aquele às vezes que está lá embaixo do viaduto, lá também é nosso irmão. E às vezes, né, eu tive a oportunidade, irmãos, fui a única vez só, né, no trabalho que os irmãos tinham de servir marmita, e veio uma determinada pessoa, posso dar um abraço? Você vai falar que não? Cadê o amor seu? E às vezes a pastora sempre diz, às vezes um abraço vale muito mais, irmãos, do que uma marmita, do que 10 reais que você vai dar para ela. Às vezes a pessoa está carente de um abraço, está carente de um carinho, irmãos. Não é esse carinho que o mundo dá, não, é carinho de Deus, amor de Deus, que vem de lá, do alto. Então, às vezes, irmãos, você chega, a pessoa chega para conversar com você, às vezes ela quer desabafar. Ela quer desabafar. E você tem que ter ouvido, ciência do que a pessoa está falando, para você ter palavra para responder para ela poder se alegrar. Eu sempre digo assim, a pessoa chegar em mim e falar para mim, eu estou assim, estou assado, não tem jeito nenhum não, você está perdido. Irmãos, estou amando? Não. De jeito nenhum, irmão. Pelo contrário, eu estou matando. E nós não somos para matar, nós somos, irmãos, para dar a palavra de Deus, palavra de vida, palavra que salva a pessoa. Né? Para os irmãos terem ideia, irmãos, olha aqui, eu deixei separado aqui, irmãos. Deixa eu ver se não saiu aqui do. Olha o que diz a palavra do Senhor no livro de Provérbios 14, 21. Quem despreza o próximo comete pecado, mas como é feliz quem trata com bondade os necessitados. Está vendo, irmãos? Glória a Deus. Necessitado, irmãos, não é só de pão, só de água. Necessitado, às vezes, é que eu estou dizendo, é de uma palavra de conforto, de uma palavra de incentivo, né, irmãos? Às vezes você pega uma pessoa, né? Uma vez eu estava chegando no culto ainda do Rio Garcia, e a pessoa, conhecido, o pastor conhece, e ele veio pedir para mim um pouco de comida. Veio pedir um pouco de comida para mim. E eu falei para ele, eu vou preparar lá para você. Preparei a comida para ele, irmãos. Eu tinha feito um bolo lá, dei um pedaço de bolo para ele. E disse para ele assim, rapaz, você é uma pessoa trabalhadora. O bairro inteiro conhece você. Você não precisa ficar nessa situação. Por que você não procura a igreja? Por que você não procura Deus? Você, Deus, Ele vai te renovar as suas forças, Ele vai te reerguer de novo. Graças a Deus. Mas, irmãos, eu estou indo na igreja. Então, amém. Então não para e continua. Mas, irmãos, não quis. Ele não quis. Mas também não voltou mais, irmãos. Se tivesse voltado, daria comida, mas também daria a palavra para ele. Amém, Jesus. Porque é nossa, irmão, essa missão de transmitir a palavra do Senhor. Amém, para essas vidas. Se nós ficarmos calados, não falar, irmão, bateu lá, vira as costas, vai embora. Não adianta, irmãos. Não adianta. E nessa parte, irmãos, eu preciso melhorar, irmãos. Muito. Eu preciso melhorar. Você olha para o seu coração. Amém, E diz, reconhece que precisa melhorar. Eu sei que eu preciso melhorar. Cada dia melhorar. Porque, irmãos, senão não adianta. Não adianta. Glória a Deus. A pessoa chegar para você necessitada, né? Eu, enfim, já conversei com pessoas, e pessoas, irmãos, às vezes precisavam desabafar, eu queria conversar, né? Para os irmãos terem ideia, vizinho meu lá, né? Uma certa vez, eu estou dormindo e ele me chama, eu lá na janela, pertinho do muro, me chama na janela lá, e eu achei que ele estava passando mal, que sempre, de vez em quando ele estava dando no trabalho passando mal, eu saio para fora lá na rua lá. E eu falei para ele, está passando mal? Não, já deu uma melhorada. Eu falei, está passando mal, vamos chamar o SAMU, né? Porque problema de pressão alta, essas coisas. Não, eu quero conversar com você. Irmãos, isso aí era acho que umas meia-noite, se fosse meia-noite e meia. Eu fui entrar para dentro de casa, irmãos, era 3 horas da manhã.
Então ele queria conversar, ele queria se expor. E eu fui explicando, falando para ele, Glória a né? Deus. E falando. E ele foi se acalmando, porque ele já tinha tomado o remédio, foi se acalmando, estava bom. Mas ele queria desabafar. Amém, Jesus. Queria desabafar, estava passando lá uma luta lá, enfim, com a irmã e com a sobrinha e tal. Eu falei para ele, não é assim, rapaz. Você tem que entrar num acordo, vocês dois, né? Por causa da mãe. A mãe fica 15 dias com ela, depois ela vem, fica 15 dias com você. Mas ela não quer deixar eu ver minha mãe lá. Mas não é assim. Se conversar, vocês vão se entender. E conversei com ele, enfim, irmãos. Ele estava até só de bermuda, sem camisa. Ele estava suando, irmão. E de repente ele começou a se acalmar. Aí ele começou a sentir frio. Ele falou: eu vou entrar para dentro, eu vou dormir. Eu falei: então, dorme. Não vai fazer as coisas com cabeça quente. Você dorme, descansa. Amanhã você vai conversar com ela. Conversa com ela. Vocês vão se entender. Vou fazer isso. Obrigado. E assim, irmão. Agora, se ele chegar lá e falar: não, vai lá e bate o pé na porta lá, derruba tudo e você está certo. E aí, irmãos? A pessoa vai fazer. Por quê? Porque não tem a cabeça boa. E se nós, irmãos, somos conhecedores da palavra de Deus, vai dar um conselho desse? Tem que dar conselho bom, tem que dar palavra para a pessoa sentir o coração arder. Glória a Deus. E aí ele se retém. Né? Então, né? É assim que funciona. Não adianta a gente querer fazer as coisas, irmão, do nosso jeito. Nós temos conhecimento. Eu estava vendo um vídeo hoje que diz assim: que nós temos que ler a Bíblia cada dia, cada momento. Para quê? Para nós podermos entender ela. Porque se eu e você que somos servos do Senhor, não ler como um livro, ler como palavra de Deus, ler como o Senhor está falando conosco, nós vamos entender ela. O Senhor vai dar esse entendimento. Nós entendemos a palavra do Senhor. Agora, a gente não lê, larga a Bíblia lá no cantinho lá, você vai lá, tem que passar a mão, está cheio de poeira em cima. Não é assim, irmão, nós não vamos. Como é que a gente vai instruir uma pessoa que está fraca? Pessoa fraca, irmãos, é complicado, irmãos. Às vezes, se você falar onde ela pode falar um A, você falar um B, a pessoa ela vai caminhando para esse lado. E, irmãos, isso o Senhor não quer. O Senhor não quer. Se você está aprendendo, está aprendendo coisas boas, por que eu vou dar mau conselho? Por que eu vou ensinar coisas mal? Nós temos que ensinar coisa boa. Amém, Jesus. A criança, irmãos, ela aprende o que ela está vendo. O que ela está vendo. Ela vai na escola para aprender a ler e escrever. Mas no dia a dia é você em casa com ela. Você que é pai, você que é mãe, é o dia a dia com ela. Né, irmãos? É a palavra do Senhor diz também, irmão, que quando nós viemos para a casa do Senhor, nós comíamos uma comida leve, comida suave. E se você pegar uma pessoa fraca e você der uma comida forte para ela, ela passa mal. Ela passa mal. Mas nós, irmãos, que estamos já há algum tempo na casa de Deus, estamos na casa do Pai, comendo o pão todo dia, comendo o maná do céu, nós estamos fortes. Graças a Deus. Por quê? Porque nós estamos aprendendo de Deus. O Espírito Santo de Deus está conosco. Eu estou dizendo forte sim, irmãos. Não, eu sou forte, eu posso, eu consigo. Não, estou dizendo a palavra de Deus. Nós temos uma comida boa, então, irmãos, nós possamos passar uma comida também boa para aqueles que estão mais fracos. Não uma palavra forte daquela, senão você vai derrubar. Mas nós ensinamos como é para ensinar. Ele vai falar: opa, peraí, eu estava fazendo assim, eu não vou fazer. O irmão te ensinou assim, a irmã falou para mim que não é assim. Né, irmãos? É como a palavra do Senhor diz: a mulher sábia edifica, e a tola destrói. É a mesma coisa o homem, irmãos. Quando fala a mulher, é o homem também. Quando fala o homem, a mulher também está incluída. Então, irmãos, que nós sejamos sábios em aprender de Deus para poder passar. Glória a Deus. A gente vê, irmãos, eu vou estar dizendo aqui para os irmãos, participar de reunião, irmãos, em ministério grande, é complicado. É complicado. Eu me lembro bem de uma vez, estava indo para o culto de Santa Ceia, e eu estava indo,
E ali perto da rodoviária ali, você tem um retorno ali, tem as tartarugas ali naquela rua parecida, você retorna ali para poder ir ali para a rodoviária ali. E eu cheguei ali no carro ali, irmãos, e vinha um abençoado atrás de mim, um Monza. Ele chegou ali na tartaruga ali, pastor. Eu estava esperando o carro de 10 nações. Ele entrou ali, irmão, passou por cima da tartaruga. Eu falei, meu Deus do céu, ele está com pressa mesmo. Aí você vira o carro ali, entra ali na igreja ali, estacionamento. O Benção também para bem do ladinho. Eu falei, meu Deus do céu, estava com pressa, com criança dentro, criança dentro do carro. Parou ali, estacionou ali, tudo ali, eu desci. Nem para mim ele olhou. Nem para mim ele olhou. Então, irmãos, são pessoas que às vezes eles são fracos. Fraco em todos os sentidos. Por quê? Porque você pode causar um acidente, ou você pode, enfim, entrar na frente de um carro ali, ou até ter batido na traseira do meu, ou então, naquela loucura de virar em cima daquelas tartarugas ali, ele capota o carro, irmãos. E aí tá lá. O que você vai fazer? Senhor, abençoa essa vida aí, abençoa a vida dele, dá discernimento para ele. Por quê, irmãos? Porque a pessoa, a cabeça, né? É por isso que às vezes eu digo assim, irmãos, eu tenho isso comigo. Às vezes a pessoa fala, o homem é a cabeça da casa. Sim, ele é a cabeça da casa, ele é o pensante da casa. Só quando ele deixa de ser o pensador da casa, irmão, a mulher, ela tem que ser, né? Por quê, irmãos? Porque a palavra do Senhor, a palavra do Senhor diz, quando o homem, a mulher deixa pai e mãe e se unem ao homem, os dois se tornam um só. Então, irmãos, se o homem ele não pode agir como deve, a mulher tem que agir. A mulher tem que agir. Isso tanto lá fora como dentro da igreja. Tem irmãos aí, tem pessoas aí, denominação, a mulher não pode pregar, a mulher não pode estar no altar de Deus. Se a mulher está lá, é porque não tinha um homem para pôr lá. Glória a Deus. E se está os dois, amém ainda, muito mais. Por quê? Porque o Senhor escolheu assim. Amém. Glória a Deus. Né, irmãos? É a mesma coisa dirigir, né? A mulher dirige mal, mas eu já andei com mulher, irmãos, que dirige muito mais melhor que o homem. Dirige muito, 1000 vezes melhor que o homem. Glória a Deus. E o que é isso? É consciência. Pessoas às vezes podem estar dentro da igreja, mas às vezes a cabeça está voada e tal, né? A pastora diz, né? A girafa, né? Eu estava vendo um desenho e tinha a girafa, estava dentro do rio e a água estava no pescoço dela. E eu olhei fundo aí, não, a água está no meu pescoço. Entra que você vai ver onde você vai. Morre afogado, irmão. Às vezes você vê essas coisas, é um desenho ali, irmãos, mas ele está te ensinando algo para você. Que às vezes o que é bom para você não é para mim. Né? A gente tem experiência disso. Aleluia. Irmãos, que eu e você possa, irmãos, atentar para essa palavra de Deus. Para, irmãos, nós quando vemos alguém necessitado de uma palavra, de um conselho, né, de se achar fraco, né, irmãos, nós não venhamos julgar. Amém, Jesus. Nós não venhamos julgar. Amém. Né? Que nós possamos instruir essa pessoa, né, essa vida, essa alma. Amém. Falar, não é assim. Vai lá, lê lá no livro tal, lá está falando Deus. assim, vê lá o que o Senhor falou, vê o que o apóstolo ensinou lá, porque era um homem de Deus, tinha a palavra de Deus, tinha o Espírito Santo. Né? Às vezes você fala para as pessoas, o crente fica andando aí com essa Bíblia lá do braço. Aí foi o livro que o homem escolheu e escreveu. Foi o homem, sim. Foi, verdadeiramente foi o homem, mais inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Então não é, irmãos, às vezes a pessoa quer se debater, mas não tem conhecimento. Então, irmãos, que eu e você possamos receber essa palavra no coração, né? Que nós possamos, irmão, cada dia mais
aprender de Deus, que no momento certo, irmãos, em algum momento vai aparecer uma pessoa, vai aparecer uma alma para você, necessitando de algo. Amém. Necessitando de algo. Isso já aconteceu comigo, irmãos, e eu procurei falar o melhor de Deus para ela, né, irmãos? Por quê? Porque às vezes a pessoa está desesperada, irmãos. Eu tenho um amigo meu, irmãos, ele é de uma outra denominação, e esse tempo atrás eu conversei com ele e falei assim: meu Arnaldo, eu estava uma depressão tremenda, rapaz. Eu fui lá naquele viaduto da Vila São Paulo, sentei lá e fiquei balançando a perna lá, por pouco que eu não pude ir lá. Eu falei: rapaz, faz isso não, Jesus te ama. Você, rapaz, você é conhecedor da palavra de Deus, né? Ele falou: olha, rapaz, você não é forte. Eu falei: não, mas Jesus é mais forte ainda. É ter o braço de ferro. Aleluia. Glória a Deus. Vamos colocar em pé, irmãos. Crendo que Deus, Ele tem o melhor para mim, para a sua vida, o melhor para nós, e que nós possamos passar isso para as pessoas, né, irmãos? Passar, não vamos julgar, não. Julgar, deixa, né, para aquele grande dia, que nós possamos amar o nosso semelhante. Como eu disse, é difícil, irmãos. Às vezes as pessoas fazem, aprontam cada coisa para a gente, irmãos. Mas, irmãos, nós temos que fazer como aqueles corredores lá que pulam aqueles obstáculos. Pula por cima, nem rela. Vamos embora para frente. O nosso alvo é o céu. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. Pai. Louvado seja o nome. Senhor, esvazia o meu eu, para que eu possa me encher com teu Espírito. Senhor, eu quero andar o caminho que eu levo.
Aleluia. Quando nós mergulharmos, Glória a Deus. Aleluia. nós Louvado seremos seja Deus. transformados. Graças a Deus. Nós temos que mergulhar nessa água É, todos os dias. Deus, amém, Jesus. É como eu Glória disse, a né? Deus. Nós acabamos de louvar aqui, irmão. Na mão, né, irmão? A menina fala para ele: vai lá. Lá tem o servo de Deus, né? E ele vai. Se ele chegou lá, né, irmãos? Ele queria falar com o homem de Deus. O homem de Deus mandou um recado, né? Mas o senhor de Deus fala para ele voltar para trás lá e ele vai lá, né? Não tem jeito mais não. Cadê o amor? Né? Aí, irmão, eu tenho certeza que ele chegava lá e ele ia matar a menina. Porque ele era soldado, né? Ele ia matar. Ele falou para mim lá, fui lá, mandou eu voltar para trás, não tem jeito. Né, irmão? Ele ia matar na hora. Né? Mas, irmãos, quando nós temos a palavra de Deus no nosso coração, quando você tem Deus no coração e você transmite a palavra penetra de uma maneira, irmãos, o coração arde, ele começa a formigar, irmãos, no coração, e a pessoa crê. A pessoa crê, e aí, irmãos, ela vai fazer aquilo que o Senhor colocou. Glória a Deus. Amém, irmãos? Amém. Vamos orar nesse momento, agradecendo, irmãos, esta palavra, esta oportunidade em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus, graças a Deus, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou, até aqui o Senhor nos sustentou em tuas mãos. Estamos aqui, Senhor, ouvindo a tua palavra, e que eu, Senhor, coloque em prática o que o Senhor me ensinou nessa noite, Senhor Jesus. O Senhor falou no meu coração, que eu seja, Senhor Deus maravilhoso, transmissor da tua palavra, de boas novas para aquele que necessita, para aquele que esteja fraco. Que eu não venha julgar, Senhor, Deus maravilhoso, que isso não esteja no meu coração, mas no meu coração tem essa palavra de amor, de fé, de alegria, de incentivo para aqueles que estão mais fracos, para que possa caminhar nessa caminhada que é árdua, Senhor, mas através do Teu Espírito Santo nós conseguimos chegar naquele grande dia, ó Deus maravilhoso, diante de Ti, Senhor, e que nós possamos, ó Deus maravilhoso, cada dia, Senhor, estar na Tua presença. É no Teu nome que eu te peço e te agradeço, hoje e sempre. Amém, Jesus. Pastor Laércio, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Amém, Deus. glória a Amém, Deus, louvado Jesus. seja o nome do Senhor, né? O Senhor sempre nos dando a direção, Graças a Deus. Quem recebeu a direção do Senhor Amém. sempre vai andar pelo caminho certo, Glória a Jesus. vai poder compreender o irmão, Amém. vai poder amar o irmão, Glória a Deus. não vai julgar o irmão, Amém. ainda que se ele comer alface, deixa ele comer a alfacinha dele lá, Amém. Glória a né? Deus. Se ele come o bife assado, deixa ele comer o bife Amém, assado, Jesus. né? Porque muitas vezes a gente quer que a pessoa faça o que a gente faz. A gente quer impor, É. né? Jesus não impõe nada para ninguém. Jesus deixou nós livres para Graças a adorar, Deus. Glória a Deus. né? Graças a Então, Deus. nós possamos a cada dia amadurecer Amém. Eu recebo. na presença do Senhor. E com certeza nós vamos viver melhor um perto do outro. Graças a A Deus. gente vai poder amar, compreender, entender, Amém. estender a mão. Amém, Jesus. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém. Para esse ensinamento. Amanhã, quarta-feira, às 8 horas da noite, estaremos ali na casa da nossa irmã Natália, né, no culto no lar, culto abençoado, Aleluia. né, amanhã às 8 horas da noite. Os irmãos que quiserem ir, o endereço vai estar nas Débora, né? Nos Valentes também, todos os grupos vai estar lá. Já estão no grupo, né? Então, já está lá. Você quer ir, fala, vamos lá participar, vamos lá adorar o Senhor, e com certeza Deus tem uma bênção na sua vida. Glória a Deus. Amém? Domingo, às 9 horas da manhã, se move o arrebatamento da igreja. No sábado, a escola de profeta também às 19 horas. Né? A escola de profeta vai estar aqui também, adorando e exaltando o nome do Senhor. E sempre fazendo a obra do Senhor, sempre com amor e com interesse de coração. Se não for com interesse de coração, nem vem. Né? Tem que vir com certeza. Esse é o Deus que eu sirvo e Ele está aqui, eu vim para adorar. Aleluia.
essa força, a garra, Deus já colocou dentro de você. Mas a gente tem que deixar sair para fora. Se não sair, então não adianta, né? Cara, aí foi ir por então, não vem não. Entendeu? Você vai dar mais despesa. Então fica lá quietinho, sossegadinho. Mas se vir para adorar, falei, eu vou lá com os votos lá. Com certeza vai ser uma grande bênção. E domingo às 9 horas da manhã, se não houver arrebatamento, estaremos aqui no culto da família. Mas se houver arrebatamento, se encontraremos na glória com o Senhor Jesus. Amém? Estenda as tuas mãos e receba a bênção do Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o teu rosto e te dê a paz. Vai em paz e o Senhor te acompanhe. Oh, glória.